O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. Eles disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam junto, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos acomodar? Que alegria nós estarmos aqui juntos, porque estamos celebrando desde ontem, com a vigília pascal, a presença de Jesus ressuscitado no nosso meio. É Páscoa. Nós estamos vivendo, absorvendo o mistério pascal com toda a sua força, com todo o seu poder, com toda a sua repercussão. Os sinais são eloquentes. A gente sente o cheiro do incenso, a gente vê o círio aceso, a gente sente com o coração a presença muito forte daquele que venceu a morte
Isso tudo compõe o memorial da Páscoa. Quer dizer que porque temos fé, porque nós acreditamos, e por isso nós viemos celebrar, viemos ontem à noite, viemos hoje às 7 da manhã, viemos às 9, voltamos aqui às 18, porque nós acreditamos que vivendo a memória de Cristo ressuscitado, nós estamos participando daquilo que Ele realizou, viveu e partilhou conosco. Então quer dizer que agora nós estamos sendo introduzidos na Páscoa de Cristo, e quer dizer que aquilo que a Páscoa fez em Cristo está fazendo em nós. Da morte Ele passou a vida eterna. Durante toda a quaresma, principalmente agora no tríduo pascal, instituição da Eucaristia, o sacrifício da cruz, ontem a vigília pascal, quanto amor Deus tem manifestado para nós, quantas maravilhas Ele tem feito na nossa vida, porque acreditamos, temos fé. E porque temos fé, Ele pode fazer coisas maravilhosas na nossa vida. Ele faz até o impossível. Ele destrói os grilhões da morte, porque a nossa vida, ela está escondida em Cristo, em Deus. Isso foi possível, porque apesar da sua natureza divina, lembrando o que eu disse para vocês sexta-feira, apesar da sua natureza divina, Ele quis assumir a nossa condição humana para que Ele pudesse morrer, sofrer, partilhar conosco das mesmas vicissitudes, a fim de que nós, acreditando nele, reconhecendo nele o que Ele é, Deus, nós também participássemos daquilo que Ele é e daquilo que Ele nos deu, a eternidade, a vida eterna. Então tem algo divino em nós, tem algo de amor dentro de nós. Ele nos fez a sua imagem e semelhança, Ele não quer nos perder, ressuscitando Ele nos dá a vida, e nós queremos viver esta vida em plenitude, uma vida que nós vamos construindo, vivendo, provando, experimentando, uma vida que vai ser plena, o dia em que todos nós tomarmos posse desta vida que está escondida com Cristo em Deus, na eternidade. Enquanto a gente vai caminhando, né, de ano em ano, de Páscoa em Páscoa, de missa em missa, um dia estaremos na Páscoa da eternidade, na felicidade do céu. Enquanto isso, a gente precisa prestar atenção nas delicadezas e nos acenos divinos na nossa vida. Vejamos aqui a beleza do que a Páscoa faz. A Páscoa, ela está fazendo, o mistério da Páscoa está realizando alguma coisa em nós, é algo divino. Olha o que aconteceu com Pedro depois da Páscoa. O Pedro, ele foi um covarde, ele negou Jesus 3 vezes. Eu não conheço, não tenho nada a ver com esse homem não. A hora que ele estava lá no pátio de Pôncio Pilatos, e agora ele está aqui anunciando a ressurreição e dizendo: olha o que vocês fizeram com ele, olha que mudança. Então a Páscoa, se você tem fé, se você acredita, a Páscoa produz efeitos na tua vida, ele muda alguma coisa, é divino, é Deus que faz. Olha, está aqui o Padre Fernando, ele é testemunha do que eu vou dizer. Os últimos dias foram muito difíceis para minha pessoa, muito difícil, mas hoje eu sinto no meu coração algo que não é obra de mãos humanas, é a graça de Deus. Está aqui, ó. Tem algo que Ele consola, né? A presença do ressuscitado consola, anima, devolve a esperança.
enche de estupor. É algo que é Deus que faz, não são os homens, não é obra humana, é de Deus, é a obra da ressurreição. A gente abre o coração e Deus faz alguma coisa. A gente tem que prestar atenção, Deus está fazendo as coisas. E hoje lá aconteceu um episódio na missa das 9 que me chamou a atenção. A gente precisa deixar Deus devolver a nossa pureza original. As crianças da missa de hoje, todas felizes e contentes, enquanto eu passava jogando água benta, as crianças fazendo festa, porque o padre estava jogando água benta nelas. Mas em contrapartida, tinha gente preocupado com a chapinha do cabelo, e eu jogava água e tinha gente que vinha para cá e tinha gente que vinha para lá. Entendam o que eu estou querendo elucidar, só uma elucidação. As crianças felizes e contentes se jogando debaixo da água benta, e tinha gente fugindo da água benta, talvez preocupado com os cabelos alisados com a chapinha. Não estou criticando nenhuma santa mulher vaidosa, preocupada com a beleza, não estou fazendo isso, só citando um exemplo que aconteceu, né? Enquanto as crianças queriam que a água lavasse elas, a gente foge da graça de Deus, preocupados com algumas coisas que dizem respeito à nossa, nesse caso, entre aspas, vaidade, cuidado pessoal. A gente se cuida tanto, que a gente se protege tanto, que nem a água benta cai em cima da gente, porque a gente, não é? Me fiz entender? Fui claro? Então a Páscoa precisa devolver essa pureza, senão a gente não vai reconhecer Jesus nos sinais. Então olha, o sinal eloquente da Páscoa está aqui no meio de nós, é um sinal. O Cristo não está ali no círio aceso, mas ele remete, ele é sinal da ressurreição. E nós saindo daqui, nós temos que dar testemunho desses sinais que fazem a diferença na vida da gente, são os acenos de Deus para nós. E olha o que Pedro anuncia, e eu quero que vocês guardem isso no coração. Em tudo que aconteceu, tudo que nós ouvimos, tudo que vimos e acompanhamos Jesus vivendo, porque tudo foi um memorial. A gente participou da instituição da Eucaristia, nós participamos do sacrifício da cruz na sexta-feira, nós estamos participando da ressurreição agora, não uma outra vez, mas do mesmo modo que aconteceu naquele evento. A liturgia está atualizando aqui para nós. Olha o que a palavra diz: em tudo Deus estava com ele. Então guarda no teu coração que em tudo Deus está com você, se você acreditar. Ele não abandonou o filho dele, o filho dele está ressuscitado. Deus não te abandona, Deus não nos abandona, se nós acreditarmos nele. Guarda no teu coração, é o presente de Páscoa de Jesus para você. Em tudo Deus estava com ele, em tudo Deus está com você. Por quê? Porque a nossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Agora também desejo e espero que o efeito da ressurreição na nossa vida abra nesse momento de tanta insensibilidade à presença de Deus. Existe uma insensibilidade àquilo que Deus é, àquilo que Deus faz, quase que um desprezo, um desleixo. Deus é secundário. Lembro-vos que Deus não é plano B na nossa vida, hein? Só tem um plano de Deus na nossa vida. A gente aceita ou a gente rejeita.
Então, nesse momento que a ressurreição produz efeito na nossa vida, despertando o nosso coração para quê? Nós temos que nos esforçar para alcançar as coisas do alto. Hoje estão distraindo a gente, e a gente está gastando muita força, estamos ficando muito cansados, buscando as coisas terrestres. Não estou dizendo que você não deva progredir, não estou dizendo que você não possa ter, não estou dizendo que Deus não quer que você tenha coisas. Eu só estou dizendo que essas coisas e esse esforço não pode roubar do teu coração o desejo de alcançar as coisas do alto. Só isso que eu estou dizendo. Porque nós estamos tão preocupados com as coisas terrenas, que depois, quando a gente precisa buscar as celestes, nós estamos cansados. Eu estou cansado, padre. Quantas vezes eu escuto? Eu também estou cansado fisicamente, renovado espiritualmente, mas fisicamente amanhã, ou depois dessa missa, somos nós que vamos para o túmulo. Jesus ressuscita e nós vamos para o túmulo, porque nós estamos bagaço, o pó da rabiola, não sobrou nada, fisicamente falando, não espiritualmente. Espiritualmente eu sou um homem renovado em Cristo Jesus. Estou com o Padre Fernando buscando as coisas do alto, e queremos que vocês nos acompanhem. É para isso que nós estamos incansavelmente acenando. Busquemos as coisas do alto. Busca também as coisas terrestres, se você quer, não tem problema, só não se perca nelas, não fica nelas. Temos que ir alto. Eu concluo lembrando aqui, neste evangelho que nós ouvimos, o evangelho de João, a delicadeza de Maria Madalena. Biblicamente, eu disse isso às 9, vou repetir aqui. Biblicamente, se nós pegarmos todos os textos, nós não podemos afirmar dogmaticamente que essa Maria Madalena de hoje, eu não posso afirmar para vocês que é a mesma mulher que estava lá, que foi pega em adultério, que Jesus escreveu no chão e que não foi apedrejada. Não posso afirmar que essa aqui é aquela que quebrou um vidro de alabastro nos pés de Jesus e o perfume encheu a casa onde ela estava, que era a casa de Lázaro, em antecipação à sepultura de Jesus. Não posso afirmar. Existem aí algumas dúvidas sobre a identidade, mas uma coisa eu posso afirmar sobre essa Madalena aqui, ó. Ela fez uma experiência única e irrepetível do amor de Jesus na vida dela, amor que moveu o coração dela de madrugada e lá no túmulo, porque ela estava sentindo falta. Roubaram, tiraram de mim o amor da minha vida. Isso fez com que ela saísse de madrugada, não tinha nascido o dia ainda, e por isso ela encontrou o sepulcro vazio, e a preocupação dela, onde colocaram o meu Senhor, o amor da minha vida? Será que Jesus mexe com as nossas entranhas, como mexeu com a Madalena, com essa Madalena que eu posso afirmar que amou e foi amada, deixou ser amada por Jesus? É esse amor que você tem no teu coração por Jesus verdadeiro, que faz você escolher a Ele e renunciar ao resto, todo o resto, todas as coisas. Isso eu posso afirmar dessa Madalena que está aqui no Evangelho. Ela foi buscar o amor da vida dela, e ela foi a anunciadora, a apóstola da ressurreição. Cadê o Pedro? Onde estão os apóstolos? Onde estão aqueles que ficaram o tempo todo ouvindo Jesus, cheios de dúvida, de incredulidade? Mostra aqui o Evangelho, né? O Pedro e o João correndo, óbvio, né? Que o João chegou primeiro, porque era um adolescente, era jovem, mas fico impressionado aqui com o respeito
porque apesar de ter chegado primeiro os mais velhos. Respeito por Pedro, esperou na porta, o Senhor entra primeiro, deixou Pedro entrar, constatar, ver, depois ele entra, ele vê e ele acredita. É essa atitude que a gente precisa ter. Não importa quem chega primeiro, importa que não falte respeito, o que é importante é que a gente preste atenção, que a gente respeite as coisas, as pessoas, os lugares, a autoridade de cada um, e que a gente entre e perceba, olhe, veja e acredite. Ver e acreditar. E às vezes acreditar até naquilo que a gente não entende, hein? Tem um detalhe aqui. A gente entende tudo? Não. Tem coisa que foge da nossa capacidade humana de entender, porque é divino, é mistério. Tem como entender a ressurreição? Não. Tem como explicar com termos humanos a ressurreição? Não. A gente só pode acreditar, e se a gente acredita, a gente vive, a gente experimenta. A Madalena, o Pedro, o João podiam compreender? Não, mas acreditaram. E porque acreditaram, admirados, porque Pedro ficou admirado, foram lembrando, foram reunindo todas as coisas que Jesus foi dizendo, e foram dando passos, indo adiante, caminhando, sempre acreditando, deixando Deus fazer. Espero que a gente também consiga isso, todo dia, toda hora, né? Vai ser o exercício diário de todos nós, todo dia, toda hora, ver e acreditar, olhar para os sinais e acreditar naquilo que é maior que o sinal, a presença do Cristo que está dentro do nosso coração, devolvendo-nos a vida, a esperança e o desejo de viver.